Quantos têm fome e sede do Senhor aqui? Amém. Feche seus olhos, vamos orar pela palavra. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela palavra que o Senhor tem liberado sobre nós, que nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Pai, que essa palavra possa produzir na vida dos meus irmãos uma vida abundante, uma vida plena, cheia da glória e da presença do Senhor. E não só isso, possa permear neles também, Pai, uma vida cheia de paz e de alegria. Pai, paz que excede todo entendimento e alegria, para que os que estão lá fora possam ver na vida deles a alegria do Senhor, que é a força deles. Pai Santo, em nome de Jesus, libera do pão do céu nesta manhã, libera do alimento celestial nessa manhã. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Irmãos, vou começar a palavra agora, mas vou começar com um testemunho. Essa semana passada teve um casal visitando a nossa igreja, e teve um momento aqui que nós oramos por cura. E nesse momento esse casal que estava visitando, a esposa foi curada de dores nos rins, que ela estava sentindo muito forte. E aí um irmão que trouxe esse casal para nos conhecer, mandou o testemunho para nós. Nesse testemunho eles dizem, que ela estava sofrendo com essas dores há muito tempo, e já estava incomodando demais. E naquele momento que nós oramos, celebrando a ceia, naquele momento que nós celebramos a ceia, ao tomar a ceia, ela declarou: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Acompanhado com essa bênção, que ela é a justiça de Deus em Cristo Jesus, veio o quê? A cura. Então hoje eu quero mostrar para vocês qual a implicação de você crer corretamente. Quando você crê corretamente, você vai agir corretamente. Quando você é ensinado corretamente no Evangelho, isso vai trazer em você um fruto, e o fruto disso são no mínimo duas coisas: cura e provisão. Então hoje eu quero te ensinar isso por meio da palavra, em nome de Jesus. Meu microfone ainda continua falhando, viu, Simões? Eu sei que você me ama, se puder trocar. Aleluia. Irmãos, Romanos capítulo 5, verso 17. Romanos 5,17, esse é o versículo chave que nós temos ministrado nesses dias. Eu não vou me cansar de repetir, porque quando... Som. Acho que o irmão da mesa de som saiu, irmãos. Infelizmente ele saiu, e ele me ama, ele falou que me amava. Desde o início do culto ele falou que me amava. Entendi. Ele está testando se eu amo. Eu te amo demais. Mesmo quando você falha, eu te amo. Aleluia, glória a Deus, muito melhor. Obrigado. Irmãos, o versículo chave aqui que nós estamos ministrando nesses dias é Romanos 5,17. Romanos 5,17 diz o quê? Se pela ofensa de um, quem é esse um que nós falamos no culto passado? Adão. Por causa da ofensa de Adão, por causa da desobediência de Adão, por causa da falha de Adão, por causa da queda de Adão, o que aconteceu? Por meio de um só, reinou a morte no mundo. Por que lá fora existe morte? Por que lá fora as coisas vão de mal a pior? Por que lá fora existem enfermidades, existem coisas ruins acontecendo? Por quê? Alguns atribuem isso a Deus. Inclusive as empresas de seguro, principalmente aqui nos Estados Unidos, elas falam que não tem seguro para atos de Deus. Quais são os atos que elas atribuem a Deus? Terremoto, furacão. Elas falam que isso são atos de quem? Você tem gente aqui? São de Deus, mas na verdade não são de Deus, porque o mundo está enterrado no maligno. Tudo que acontece neste mundo não está debaixo da bênção de Deus, está debaixo da influência de Satanás. Por quê? Por causa de Adão. Porque Deus criou a terra para Adão, deu a Adão, e Deus não é como você. No dia que você está chateado, você vai lá e toma o presente. Ixi, os irmãos não entenderam. Vou explicar. Lembra quando você era criança? Você dava um presente para o amiguinho. O amiguinho pisava na bola com você. Você falava o quê? Me devolve meu presente. Deus, ele não age assim. Quando ele deu a terra para Adão, a Adão foi dada. Ele não vai tomar de Adão de volta. Por quê? Porque Deus, ele é fiel naquilo que ele faz. Ele não muda.
Então ele deu para Adão, mas o problema é que Adão, no dia que ele falhou, no dia que ele pecou, no dia que ele retrocedeu, no dia que ele desobedeceu, aconteceu algo. Ele entregou nas mãos de Satanás aquilo que Deus havia dado para ele. Está entendendo o que eu estou dizendo? E por conta disso, reinou a morte no mundo. A morte reina por causa de um homem. Qual homem? Adão. Então, você foi considerado pecador por conta de quem? Adão. Pastor, mas eu pequei. Sim, você teve os seus atos pecaminosos, mas a sua natureza, que é o que Deus está querendo resolver quando Ele fala dessas coisas, a sua natureza foi dada por conta de Adão. Está claro isso? Mas, olha só o que diz a promessa, o que diz a palavra: muito mais os que recebem a abundância da graça. Preste atenção, em um determinado momento eu vou voltar a ensinar sobre graça. Mas a Bíblia fala que aqueles que recebem a abundância da graça. O que é a graça de Deus? Graça é favor imerecido. Se eu trabalho, no final do mês eu vou lá e recebo um favor? Não, eu recebo um salário. Por quê? Porque eu trabalhei. Mas se eu não trabalhei e no final do mês eu chego diante do meu patrão e falo: me paga, o que ele vai fazer comigo? Vai rir na minha cara, vai falar: você está doido? Que história é essa? Você nem trabalhou. Mas se no final do mês eu acredito, mesmo não tendo trabalhado, eu acredito que o meu patrão vai me pagar, vai me abençoar, mesmo sem eu merecer, e eu pela fé me posiciono para receber o salário, e ele me dá, isso se chama o quê? Graça. 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 Esse é o relacionamento que Deus quer com cada um de nós. Deus, Ele quer pagar a você o que Jesus merece, mas você não merece. Pastor, quer dizer então que alguém trabalhou? É verdade, você entendeu. Alguém trabalhou e não foi você. Quem trabalhou foi o Senhor Jesus, e no final do mês você vai receber o salário dele. Você entende o que eu estou dizendo? Isso é graça. Isso é graça. Mas a Bíblia fala que é a abundância da graça. Quantos receberam a graça de Deus? Aleluia. O que falta receber agora para você entrar na condição da promessa? Olha só o que diz o texto: e o dom da justiça. Eu tenho falado para vocês desde o culto passado sobre o dom da justiça. Dom significa o que na palavra? Presente. Presente. Irmãos, Deus tem me tratado nesses dias de forma extraordinária com respeito a receber. Porque tanto eu, e eu não quero confessar o pecado sozinho, quanto a minha esposa, nós temos muita dificuldade de receber. Dificuldade de receber oferta, dificuldade de receber presente. Nós ficamos muito constrangidos, e muitas vezes a nossa cara demonstra isso, a ponto de parecer que a gente não está parecendo que não está nem gostando, né? Porque nós somos muito constrangidos com essas coisas. E por várias vezes, por mais de 8 meses, Deus tem tratado isso na minha vida, e creio que na vida dela também. Quando eu recebo algo, um presente, eu fico muito constrangido e falo: Deus, o que é isso? Aí Ele fala para mim: é só seu orgulho, você vai ser livre dele. Eu estou usando dessas coisas para te livrar dele. Fala: aleluia. Mas o interessante aqui é que a Bíblia diz que a justiça é um presente. Presente você trabalha para receber? Presente você tem que fazer algo para receber? Não. Porque se você faz algo para receber um presente, isso não é presente, isso é troca. Isso é troca. Então, o que é presente? Presente é, como diz o texto, um dom, uma dádiva. O presente normalmente ele representa quem foi aquele que deu. Quem nos deu um presente foi o Pai. E Ele nos deu quem? O seu próprio Filho. Então, a justiça na minha vida e na sua vida hoje é o que? Um presente. Você não trabalha para ser justo, você não faz algo para ser justo, você é justo pela fé no Filho de Deus, como presente que foi dado a você. Qual que é o presente que me foi dado? A justiça de Cristo foi atribuída, colocada em mim e em você. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, eu fiz uma pesquisa no culto passado. Perguntei aqui no culto: quem é justo? 10%, 20% da igreja levantou a mão.
Vou perguntar de novo: quem é justo nesse lugar? Está aumentando, aleluia. Isso é um sinal que você está recebendo a mensagem. Está aumentando. Por que você é justo? Porque você é bom? Não. Por quê? Porque ele obedeceu. Você é justo porque você obedece? Não, porque ele obedeceu. Então, muitas vezes nós colocamos invertido as coisas. Nós queremos fazer algo para nos sentirmos aprovados diante de Deus e então poder pedir a Deus. Mas o texto diz o quê? Que nós já somos justos, porque nós confiamos que somos justos. Nós temos ousadia e intrepidez para falar com o nosso Pai. O exemplo que o pastor Marcos deu aqui foi muito bom. Quando ele se demonstrou irado com seu filho, como que seu filho ficou? Com medo. Com medo. Por que ele ficou com medo? Porque ele pisou no tomate, o filho dele. Ele pisou na bola. Com razão ele ficou com medo. Mas o pai demonstrou que ele estava chateado. Preste atenção. Olha aqui para mim. Isso aqui é muito importante para você. Você acha que Deus se ira com você hoje? Olha para mim e me responde isso, que essa é uma pegadinha também. Igual a da justiça. Você acha que Deus está irado com você hoje? Por quê? Porque Deus ele esqueceu? Porque Deus colocou as coisas debaixo do tapete? Porque Deus está vendo o seu erro, mas ele não se importa? Não, não é isso. Não tem nada a ver com isso. Porque Deus não pode se esquecer de nada. Mas a Bíblia fala que dos nossos pecados ele não se lembraria. Isso é um negócio extraordinário, porque Deus que não se esquece de nada, ele fala: olha, com respeito ao pecado eu não vou me lembrar. É impressionante, não é? Mas por que Deus não se lembra dos nossos pecados? Porque ele teve amnésia? Não, não é por causa disso, é porque algo aconteceu. Porque Deus não é justo? Deus é justo. Ele não está pegando o seu pecado e falando: olha, não importa, vamos colocar debaixo do tapete que está tudo certo aqui entre a gente. Não, ele não é homem. Ele é justo, ele é santo. Então algo aconteceu. Algo muito importante aconteceu para ele não estar imputando aos homens mais pecado. Preste atenção, o que aconteceu? Na cruz do Calvário, a justiça foi feita. Na cruz do Calvário, algo aconteceu. O que aconteceu na cruz do Calvário? Preste atenção. Quantos aqui pecaram? Quantos aqui nasceram pecadores? Aleluia. Todos nós. A Bíblia fala que todos os homens pecaram, todos, sem exceção, e carecem da glória de Deus. Todos, sem exceção. O único homem que nasceu nessa terra sem pecado e sem ter cometido pecados foi Jesus. Jesus, sendo homem e também sendo Deus, não pecou. E ele foi, de fato, aquele que foi enviado a nós da parte de Deus para poder pagar um preço por mim e por você, de uma dívida que eu e você jamais poderíamos pagar. Que dívida era essa? O pecado. Você e eu jamais poderíamos pagar por isso. Qual era essa dívida? Nos tornar justos. Eu e você jamais, pela nossa própria justiça, poderíamos nos tornar justos diante do Deus justo e santo. Então, o que aconteceu? Na cruz do Calvário, a justiça foi feita. Na cruz do Calvário, alguém pagou a nossa dívida. Mas preste atenção. Um assassino que cumpre a sua pena na penitenciária, e depois de vários anos, ele sai da penitenciária, ele pagou a sua dívida? Cadê os crentes aqui, gente? Pagou a dívida sim. Mas quando ele sai da penitenciária, o que aconteceu com ele? Ele é apenas um assassino que pagou a sua dívida. Preste atenção, irmãos. Isso aqui é muito importante você entender. Ele sempre vai ser um assassino. Vai ou não vai? Vai. O que Jesus fez comigo e com você? Ele só pagou a nossa dívida? Não. Naquela cruz, a Bíblia fala que nós nos identificamos com ele. Naquela cruz, quando ele morre, ele matou também o assassino. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando Jesus morreu na cruz, eu e você morremos. Por isso que eu falo que crente não tem passado. Crente não tem passado por quê? Porque Jesus levou o nosso passado. De que maneira? Nos matando nele também. Eu e você morremos com Cristo.
Nós não morremos com Cristo, diz Paulo? Paulo diz, nós morremos com Ele, e com Ele também seremos o quê? Ressuscitados. No dia que você nasce de novo, você acabou de ser ressuscitado. Por isso você se tornou agora o quê? Uma nova criatura. Então, quando as pessoas olham exteriormente, falam, não, é a mesma pessoa. Só que dentro de você tem algo novo acontecendo. Tem uma natureza nova brotando dentro de você o tempo inteiro. Essa natureza nova está contagiando a sua alma, contagiando o seu corpo, contagiando o seu ser. E aí daqui a pouco, hábitos que você tinha, hábitos errados, vícios que você tinha, são transformados sem esforço. Por quê? Porque a vida de Deus está operando dentro de você hoje. Esse é o Evangelho, irmãos. É a transformação sem esforço. Não é o seu esforço, é o esforço de Cristo. Não é a sua vida, é a vida dele em você. Não é a sua velha natureza, porque ela morreu, foi crucificada na cruz. Você tem agora uma nova natureza. Por isso que a Bíblia diz, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas aí você olha no espelho e fala, não, só está tendo mais ruga, não tem nada novo aqui. Engano. Dentro de você há uma vida não criada, que é a vida do próprio Deus, que ninguém criou, é uma vida eterna, é o zoe de Deus, que a Bíblia fala no grego. Essa vida está dentro de você hoje operando na sua vida, operando na sua alma, operando nas suas emoções, operando na sua mente, renovando a sua mente, fluindo para o seu ser, a ponto de contagiar os outros que estão à sua volta. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Qual é a consequência então de receber a graça e o presente da justiça? Reinarão em vida. Olha o contraste. Antes a morte reinava, mas após receber a abundância da graça e a justificação pela fé, o dom da justiça, a consequência em você, o fruto que vai gerar de você, é que você vai reinar em vida. Mas você vê aí muito crente derrotado em vida, derrotado no casamento, derrotado por uma enfermidade, derrotado nas circunstâncias, na vida financeira, derrotado em várias áreas. Você vê isso? Por quê? Porque eles ainda não aprenderam a se apropriar dessa verdade. Qual é a verdade? Reinarão em vida. Você vai reinar sobre as circunstâncias, você vai reinar sobre as enfermidades, sobre a pobreza, sobre a miséria, sobre as dificuldades. Deus está te levantando nesses dias para reinar em vida. Pastor, quer dizer que não vai acontecer nada de ruim comigo? Não, quer dizer que mesmo que aconteça situações difíceis com você, você vai passar por cima, porque você vai reinar em vida. Porque elas não te dominam, elas não estão acima de você. Nós estamos acima das circunstâncias, em Cristo Jesus, assentados nele. Esse somos nós. Esse é você e eu. Amém? Sabe, a Bíblia fala que a justiça, ela não é uma obra. A justiça é uma dádiva. Os judeus, o povo escolhido de Deus, eles procuraram fazer a sua própria justiça, e com isso, não receberam a justiça que vem de Deus. Por quê? Porque eles achavam que por conta da religião. O que é religião? Religião é o homem indo até Deus. O que é a graça de Deus? Ou a justiça de Deus? É Deus indo até o homem. Religião é o que? Faça isso, que você vai ser abençoado. Ande 10 milhas de joelhos, que no final vai ter uma bênção te esperando. Fica essa semana jejuando e orando, que no final você vai ter uma bênção. Preste atenção. Você está vendo que isso aí tudo troca? Eu trabalho para ser abençoado. Isso é religião. Pastor, você está dizendo que eu não devo jejuar e nem orar mais? Não. Estou dizendo que quando você nasce de novo, jejuar e orar para você é alimento, não é obrigação. Muito menos troca. Porque quando você jejua e ora para ser abençoado, você está com um problema sério na sua fé. Seu comportamento está completamente errado diante de Deus. Você está fora do Evangelho. Porque o Evangelho não são essas coisas. Eu fui aceito, eu fui abençoado. Hoje eu jejuo e oro para ter revelação e me apropriar dessas verdades da minha vida. É completamente diferente. Você sai da troca para o relacionamento verdadeiro.
Porque se o tempo inteiro você está relacionando com a sua esposa, ou com o seu marido, com base na troca, ô benzinho, hoje vamos namorar, o que você vai fazer para a gente namorar hoje? Espera lá, isso não é casamento, isso é comércio. Nós não estamos no meio de um comércio aqui. Comércio é o que você me dá para que eu possa te oferecer. Isso é comércio. Deus não se relaciona com você com base no comércio. Deus se relaciona com você com base na dádiva, do presente. Deus te dá presente, e o presente que Ele deu foi seu próprio Filho, e através desse Filho você foi justificado, você já foi aceito, você não será aceito. Então não adianta você fazer algo para ser aceito, porque você já foi aceito. A única coisa que se espera de você é que você creia. Aleluia. Os crentes estão aqui hoje, irmãos? Sabe, esse presente é como uma roupa que Deus colocou para você vestir. Vai ficar melhor para você entender isso quando nós lembrarmos do que aconteceu lá em Gênesis capítulo 3, verso 7. Em Gênesis 3, verso 7, aconteceu algo, a queda do primeiro Adão, a queda de Adão, e por conta desse momento, que nós lemos lá em Romanos anteriormente, lá fala, por causa da desobediência, ou por causa da ofensa, ou por causa do ato que Adão cometeu, a morte reinou no mundo. Foi neste momento que a morte começou a reinar. Olha, esse momento tem muita importância para nós, porque aqui nós estamos vendo vários princípios acontecendo. E nós vemos aqui então, que no dia que Adão e Eva caíram, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, o que eles perceberam? Eles estavam nus. Quando você, imagina que você está ali fora, vou fazer um exercício com você aqui agora, e de repente, você fica nu, como é que você vai ficar? Envergonhadíssimo, talvez você nunca mais volte aqui nesse lugar. É ou não é? Preste atenção. Nesse momento eles perceberam que estavam nus. Isso em outras palavras é, eles estavam cheios de vergonha. Cheios de vergonha. Vergonha, vergonha. Essa é a condição de todo homem sem Deus, envergonhado. Essa é a condição de todo homem sem a justiça de Deus, de Cristo na vida dele. Vergonha, vergonha. Qual que é a próxima consequência depois da vergonha? Olha o que diz o texto. Eles cozeram, eles fizeram o quê? Folhas de figueira, e se cobriram. Sabe, eles se vestiram. Eu tenho dito para você, desde o início do culto, que a justiça de Deus é como se fosse uma roupa. E aqui nesse momento eles colocaram sobre eles uma vestimenta, como consequência da vergonha. Todas as vezes que você esquece que você é a justiça de Deus, de alguma maneira você vai querer se vestir com outra roupa, chamada justiça própria. É por isso que você vê crente, muito crente se justificando, dando desculpa. É por isso que você vê gente se exaltando, por isso que você vê gente falando de si mesmo o tempo inteiro. Por quê? Porque elas estão falando para se justificar, mas essa não é a justiça de Deus. A justiça de Deus, Ele atribui a nós, Ele dá a nós, nós apenas a recebemos, nós não temos glória nenhuma nela, a glória é só de Jesus. Mas você percebe que toda vez que você está debaixo da sua própria justiça, você colocou a mão para poder produzir ela, como eles fizeram. Eles foram lá, colheram as folhas da figueira, cozeram elas e as fizeram como roupa para si mesmo. Próximo versículo. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se. Você já viu crente se escondendo de Deus? Tem crente aqui nesse lugar? Tem crente que já ficou chateado com Deus? Eu também não vou orar mais não. Deus me ajuda nessa área. Na verdade você está se escondendo de Deus, porque você acha que é a sua justiça que vai te fazer Deus responder sua oração. Porque você se acha tão bom, tão bom, tão bom, que Deus tem que te ouvir, por causa da sua própria justiça. Você já viu crente
quando tropeça, fugir de Deus? Já ou não? Alguém já fez isso? Eu vou levantar a mão para te ajudar. Com certeza, em algum momento você falou, agora acabou, agora Deus vai me matar mesmo, agora Deus me abandonou. Alguém já pensou isso? Estou pregando para o povo certo, gente? É vocês mesmos? É? Sabe, quantas vezes você já se relacionou com o Senhor dessa maneira? Tudo por conta de uma crença errada. Talvez você aprendeu isso nas igrejas que você foi algum dia. E todos os pastores não estavam lá planejando fazer isso. Eles estavam fazendo isso de bom coração. Mas é um ensino errado da palavra. Então não acuse o seu pastor do passado. Quem recebeu graça é gracioso. Lembre disso. Preste atenção. Você tem que entender que não é a sua justiça que vai te fazer agora justo. E o que eles fizeram foi isso. Eles cozeram para eles folhas de figueira. Em nenhum momento na Bíblia você vê Jesus liberando maldição. A única maldição nos evangelhos que nós vemos Jesus liberando é a maldição da figueira. A Bíblia diz que Jesus estava com seus discípulos a caminho de um local. Ao passar perto de uma figueira, procurou nela frutos e não encontrou. E ela estava verdinha. E ele não encontrou nada. Todas as vezes que você veste a sua própria justiça, você se torna estéril e infrutífero. Todas as vezes que você depende de si, não de Cristo, você se torna estéril e infrutífero. A Bíblia fala então que nesse momento que Jesus olhou para aquela figueira, esperando nela um fruto, ele não encontrando, ele falou, não coma ninguém mais de ti. Naquele momento ele estava encerrando algo na vida de cada um de nós. Ele estava encerrando a nossa própria justiça. Não dependa da sua própria justiça, porque isso é maldição. É isso que ele estava dizendo. Porque quando você depende da sua própria justiça, você decai da graça e você passa a viver debaixo das maldições da lei. Preste atenção, vocês estão comigo, irmãos? Naquele momento, aquela figueira recebeu a palavra. Horas depois, horas mais tarde, os discípulos voltam, na verdade no próximo dia. E quando eles olham para a figueira, Pedro se lembra, olha, a figueira se secou. Por que secou? Porque todos aqueles que dependem da justiça própria são como varas secas nesse mundo. Tem que aprender a depender da justiça de Cristo. Vocês estão comigo? Mas continuando aqui, no verso 9. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Isso aqui é uma das perguntas mais interessantes na Bíblia. Deus não sabe onde você está? Sabe ou não sabe? Por que ele está perguntando para Adão onde ele está? Porque Adão, no dia que ele cai, ele não sabe onde ele está mais. No dia que você cai, se você não sabe onde você está perdido, filho. Eu pergunto para você, crentes ainda pecam? Tem alguém que não peca aqui? Cadê o Carlinhos? Tem um ali no fundo, só ele. Ele acha. Irmãos, no dia que você cair, você tem que saber onde você está. No dia que você tropeçar, você tem que aprender a saber onde você está. E quando você tropeçar, você vai ouvir uma pergunta. Fulano, aonde você está? Nesse momento você tem que responder, eu estou em Cristo Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Adão não sabia. A Bíblia fala porque ele também não sabia, estava envergonhado, debaixo de condenação. Ele foi fazer o quê? Se escondeu. Se escondeu. Eu me preocupo muito quando eu vejo irmãos sumindo. Algo que não está certo, está errado. Entendeu, né? Foi profunda essa revelação. Anota e depois você coloca no Instagram. Algo que não está certo, está errado. Por que irmãos somem da comunhão? Por que irmãos somem da vida da igreja? Muitas vezes, porque algo que não está certo, está errado. Por quê? Porque esqueceram que são a justiça de Deus em Cristo Jesus. E envergonhados muitas vezes, estão lá nas suas casas sofrendo condenação, estão debaixo de muita condenação, de vergonha, de vexame, né? Não conseguem enfrentar talvez a família, não conseguem enfrentar os irmãos, aparecer para os irmãos, e muito menos para Deus. Sabe, mas nós temos que ser espirituais para levantar esses irmãos que estão caídos. A Bíblia diz então, no versículo 10 agora,
Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim. Sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Se você acha que o mover de Deus pode ser parado por causa de um pecado, tem um problema sério na sua crença também. Deixa eu te falar algo. Pastor, mas lá no Antigo Testamento, Acã tomou das coisas consagradas e o mover de Deus parou com o povo. Sim, ele estava debaixo de qual aliança? Velha aliança. Na nova aliança, o pecado não tem poder mais contra você. E o pecado também não tem poder para parar o mover de Deus. Deixa eu te explicar melhor. Preste atenção aqui. Quando as pessoas pecam, o que elas pensam? Deus agora vai parar de falar comigo. É ou não é? Fala a verdade, irmãos. Adão pecou? O pecado foi bloqueio para Deus falar com Adão? Ele não está conversando com Adão? Sim. Porque o Espírito Santo, nesses dias que você tropeça e cai, ele está querendo te levantar da sua posição caída. Ele está querendo te levantar desse pecado. Ele está querendo te levantar dessas falhas. Ele está querendo te mostrar que você é a justiça dele, em Cristo Jesus. E nesse momento que você crê corretamente, o pecado perde a força, o poder sobre a sua vida. Por isso que você vai se tornando mais santo a cada dia, porque você crê na verdade de forma correta. Quem crê corretamente vai agir corretamente. Mas se você crê errado, consequentemente você vai cair. A Bíblia diz então que Deus começou a falar com ele. E ele teve o quê? Vergonha e medo. Você já viu crente com vergonha e medo? Com certeza você já viu. Com certeza você foi um desses. Por quê? Vergonha e medo? Porque estava confiando na folha da figueira. Porque estava confiando na justiça própria e não na justiça de Cristo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês pegaram a ilustração? Sabe? Mas o que Deus fez, pastor? Sabe, depois dessa conversa, que só mostrou a decadência do homem, que só mostrou o homem querendo se justificar para aproximar de Deus. Depois dessa conversa, lá no versículo 21, olha o que Deus fez. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Algo aconteceu aqui agora. Será que Deus virou designer de moda? Será que Deus agora está preocupado com a sua roupa? Será que Deus agora está falando para Adão: Adão, olha, a figueira que você fez, a folha de figueira que você fez, não estava muito bonito, por isso a gente não estava conversando bem. Mas agora eu fiz uma de pele de animal para você, acho que agora dá para a gente relacionar. Será que é isso que Deus está querendo mostrar aqui? Não, de forma alguma. O Senhor, o que ele estava fazendo aqui nesse momento? Ele estava cobrindo Adão, cobrindo a Eva, com o quê? Com a pele de um animal. Presta atenção, irmãos, presta atenção. Para que haja pele de um animal sobre a sua vida, esse animal tem que acontecer o que com ele? Tem que morrer, tem que haver derramamento de sangue. Sangue, sem derramamento de sangue, diz a palavra, não há remissão de pecado. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Nesse dia, Deus estava mostrando para Adão e para Eva, e consequentemente para nós, como poderíamos então ser aceitos diante de Deus. E de que maneira é essa? Matando um animal. Qualquer animal? Mais tarde nós vamos descobrir qual animal é. O Cordeiro de Deus. Qual é o animal que tira o pecado do mundo? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vemos que esse animal então, que representa o próprio Senhor Jesus, e é o Senhor Jesus, ele foi enviado. No começo dos evangelhos nós vemos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Coloca pecado em você? Jesus está, você pecou hoje. Você acabou de pecar agora. Será que Jesus está fazendo isso? Essa é a obra de Jesus? Colocar pecado em você? Não, a obra de Jesus é o quê? Tirar o pecado do mundo. No caso, o mundo aqui não é o mundo lá fora, é a humanidade. Melhor traduzido. Jesus então, ele vem para tirar o pecado da humanidade. De que maneira? Morrendo. Um animal deveria ser morto. Quem providenciou esse animal? Foi Adão? Foi Eva? Próprio Deus. De que maneira? Ele mesmo olhou para a justiça daquele animal e falou: é santo. Olhou para Adão e Eva: está culpado. Matou o animal, pagou o preço de Adão e Eva, cobriu Adão e Eva com a sua justiça. Desta mesma maneira, Jesus
santo, sem pecado, sem mancha, sem mácula, sem defeito, filho do homem, filho de Deus, filho do homem, para pagar o preço do pecado, no meu pecado e do seu pecado, que era eterno. Nosso pecado não foi contra um irmãozinho qualquer, nosso pecado foi contra um Deus eterno. Quem peca contra um Deus eterno tem uma condenação eterna. A gravidade é uma condenação eterna. Por isso o Filho de Deus eterno se fez homem, para morrer pelo meu e pelo seu pecado, porque ele não tem pecado, nele não havia pecado. Agora foi feita uma troca justa na cruz do Calvário. Aquele que não tinha pecado se faz pecado, para que eu, pecador, fosse feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Por isso Deus pode se esquecer hoje dos seus pecados. Por isso Deus não está imputando o pecado da humanidade. Por isso você foi salvo. Por isso, quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê a roupa que você está vestindo. Entenda isso que eu estou dizendo. Senão, se você não pegar isso direito, você vai pensar que é a roupa que você está vestindo aqui. Não estou falando de usos e costumes. Estou falando da roupa do animal, do cordeiro, que foi feito para mim e para você. Deus cobriu Adão e Eva de forma profética, mostrando que em algum momento Ele enviaria o seu filho, e a roupa da justiça do seu filho seria colocada diante de nós. Vocês estão comigo? Vou melhorar aqui a ilustração. Tem quantos minutos? Só 3, está errado esse relógio aí. Por que eu vim com essa jaqueta hoje? Essa jaqueta, ela tem vários bolsos, não tem? Tem bolsos inclusive em cima, embaixo e até mesmo escondido aqui. Por que eu estou com essa jaqueta? Porque a justiça de Deus é como uma roupa. Roupa você coloca e você faz o quê? Tira. Quer dizer então que a justiça de Deus pode ser tirada. Quando que você tira a justiça de Deus? Quando você coloca a sua própria. Pastor, mas eu não já recebi. Você já recebeu. Só que você guardou no guarda-roupa. Só que você deixou de usar. Talvez você não está praticando isso na sua vida diariamente, não está colocando todos os dias. Quando você levantar de manhã, depois de tomar banho, escovar os dentes, você vai vestir sua roupa, não é verdade? Antes de sair de casa. Alguém sai de casa sem roupa? Aleluia, glória a Deus. Você é uma pessoa normal. Por que você veste a roupa? Para cobrir a sua nudez. Então, por que você faz isso? De forma prática. Para se mostrar bem, não é verdade? Qual é a maneira então de você sair de casa hoje, espiritualmente falando? Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Antes de sair de casa, ao acordar de manhã, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Quando eu levanto, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Por que eu tenho que fazer isso? Porque com a boca, aliás, com o coração, se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Com o coração se crê para quê? Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Mas com a boca eu confesso que eu sou essa justiça. Então não é só crer, é também fazer o quê? Falar. Então você todos os dias tem que colocar a jaqueta da justiça de Deus sobre a sua vida. Sem a jaqueta, você apenas tem algo que é a sua própria justiça. E Deus não pode aceitar a sua justiça. Porque se Ele pudesse aceitar a sua justiça, Ele faria. Mas como Ele não pode, lá no Getsemane, Jesus disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Quer dizer o quê? Senhor, você tem outra alternativa, você tem outra forma para salvar esses homens, para salvar os homens que o Senhor tanto ama, para salvar esses que vão ser seus filhos. Tem outra maneira? Faz. Mas se não tem, seja feita a sua vontade. Naquele dia, Jesus estava mostrando para nós o quê? Você não tem outra forma, você não tem outra maneira de ser salvo, a não ser pela minha morte na cruz do Calvário. É desta maneira que o Pai vai te aceitar, ao você receber a devida punição em mim, na cruz. Naquele momento que eu morrer, você está morrendo comigo, mas enquanto eu estou recebendo aquelas punições que eram destinadas a você, você também está recebendo da minha parte, a minha justiça.
Então todas as bênçãos reservadas ao justo na palavra, e o justo é Jesus, foi dado a você no dia que você veste a jaqueta da justiça. Você viu que a jaqueta aqui tem bolsos? A jaqueta tem bolsos, não tem? Tem, ela tem vários bolsos, inclusive bolsos escondidos. Então, por que a jaqueta é assim? Estou usando ela como ilustração. Para guardar coisas, talvez guardar dinheiro, talvez guardar aqui surpresas agradáveis, escondidas, que você vai ter que gastar mais tempo para procurar. Por que eu estou colocando assim? Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria. Outra passagem diz o que a respeito do reino de Deus? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas estas coisas que estão sendo ditas no contexto vos serão o quê? Acrescentadas. E o contexto lá é o quê? Vestir e comer. Vestir e comer. Provisão. 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 Quantos aqui precisam de provisão? Eu preciso. Quando você coloca a jaqueta da justiça, no bolso vem a provisão para você viver o seu dia. Quando você coloca a jaqueta da justiça, no bolso vem a cobertura da justiça sobre a sua vida. Sabe, quando você coloca a jaqueta da provisão, a saúde está lá junto com a jaqueta, o vigor está lá junto com a jaqueta. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A proteção está lá junto com a jaqueta. Você percebe que muitas vezes você tira a jaqueta para relacionar com Deus. Mas quando você coloca a jaqueta, filho, você pode orar, que Deus vai te ouvir. Entenda, me ouça, não ouça com a mente natural, senão daqui a pouco você vai começar a usar a jaqueta. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando da palavra, do conceito, do princípio. Qual que é o princípio? Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Por quê? Porque quando Jesus se faz pecado, Ele me faz santo. Ele me santificou, me separou para o Pai. Naquele momento eu me tornei justo. E através dessa justiça, eu também agora vou me separar nos meus atos. Então, eu que pecava, não quero mais pecar nessa condição, andar nessa condição. Eu que cometia certos tipos de pecado, agora eu fui transformado, não combina mais comigo, porque eu sou justo em Cristo Jesus. Você percebe que você vence o pecado agora, por causa da justiça de Deus que está na sua vida, aplicada na sua vida. Estão comigo ou não estão comigo, irmãos? Para encerrar, alguém já ouviu falar de Abraão? Gálatas 3:6 diz a respeito de Abraão. É o caso de Abraão que creu em Deus. O que Abraão fez? Creu. Ele fez? Ele apenas creu. Creu em Deus. E isso lhe foi imputado por justiça. Ele apenas creu e foi dado para ele o quê? A jaqueta da justiça. Só para ilustração, amém? A Bíblia não fala jaqueta, tá bom? Mas a Bíblia usa o exemplo lá de cobrir com pele, que aponta para a justiça. Então eu estou usando a ilustração da jaqueta. Porque Abraão creu, ele vestiu uma jaqueta, a jaqueta da justiça. E a Bíblia diz também que sabei, pois, os que são da fé, são filhos de quem? De quem, irmãos? Fala assim, eu sou filho de Abraão. Se você é filho de Abraão, convém que você faça o quê? As mesmas coisas que o seu pai faz. O que seu pai fez? Usou a jaqueta da fé. Usou a jaqueta da justiça, desculpa. O que você precisa fazer hoje? Crer que você também é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Vamos entender melhor? Sabe qual que é a condição de você ser feito justiça de Deus? O que isso vai trazer na sua vida? Uma das primeiras coisas que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Quantos aqui querem ser chamados de amigo de Deus? Por que Abraão foi chamado de amigo de Deus? Porque ele foi feito justiça. Porque ele foi feito justiça. Ele creu, e isso foi lhe imputado por justiça. Sabe o que quer dizer isso? O seu relacionamento com Deus está baseado completamente, unicamente na justiça de Deus em Cristo Jesus. Quando você recebe isso pela fé, você é feito justiça. Você tem liberdade para relacionar com Deus, sem culpa, sem medo, sem vergonha. A segunda coisa, eu preciso te dizer, Abraão não era um cara perfeito. Aos 75 anos de idade, Deus chamou ele. Ele foi em direção a uma terra, que era a terra da promessa. Mas chegando lá havia fome na terra.
A Bíblia diz então que por causa da crise, por causa do que, irmãos? Ele desceu para o Egito. Descer na Bíblia, geograficamente, é ir para o lugar mais baixo. Toda vez que há crise na terra e você vai depender do mundo, o Egito, você está indo para o lugar mais alto. E Deus sempre te chama para o lugar mais alto. Você vai para o lugar mais baixo, desculpa. Preste atenção. A Bíblia fala que Abraão foi para o Egito. Chegando perto do Egito, ele combinou com a esposa dele. Falou: olha, chegando lá, eles vão ver a sua beleza. E eles vão ver que você é muito bonita, mulher. Isso vai ser um problema para mim, porque eles vão querer me matar para ficar com você. Então, se alguém perguntar se você é minha esposa, fala que você é minha irmã. Chegando então no Egito, ao passar pelos guardas ali de Faraó, eles viram Sara, com aproximadamente ali 65 anos de idade. Viram aquela mulher bonita. Quantos anos? Aí você deve estar pensando na sua cabeça: não, é porque nessa época contava a idade diferente, é porque não sei o que. Aí você começa a arrumar um monte de justificativa para a sua incredulidade. Mas ele tinha 65 anos de idade, ela tinha. E quando os guardas a viram, falaram: que mulher linda. Não, é uma princesa, nós temos que mostrar ela para Faraó. Perguntaram para ela: o que você é desse homem? Irmã. Naquele momento, ela foi tomada de Abraão, no caso Abrão, nesse momento, e foi levada a Faraó. Sabe o que aconteceu depois disso? A Bíblia fala que na casa de Faraó veio uma praga terrível, a ponto dele perceber, foi tão assim, terrível, que ele percebeu que o motivo da praga era a mulher que ele tinha recebido, para ser futuramente a sua esposa, e ele não tinha tocado nela ainda. Por que Deus tratou com Faraó e não tratou com o mentiroso Abraão? O mau caráter Abraão. Porque Abraão, ele era o quê? A justiça de Deus em Cristo Jesus. Pastor, mas Cristo não havia vindo. Pois é, mas ele não recebeu pela fé a justiça? Ele creu na justiça. Ele creu que Deus poderia justificá-lo. Você não vê a repreensão de Deus para com Abraão, você vê a repreensão de Deus para com Faraó. A Bíblia fala então que ao descobrir Faraó, ele devolve a mulher para o seu marido. E além disso, eles os mandam embora do mundo, do Egito. Por isso que você vê muito crente saindo do mundo de novo, voltando para a vida da igreja. Mas quando ele vai embora, a Bíblia fala que o Faraó deu para ele rebanhos, muito ouro e muita prata. Todas as vezes que você crê que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, o primeiro sinal que vai vir sobre a sua vida é prosperidade. Pastor, mas quem fez a bagunça foi Abraão, não foi Faraó. Pois é, Deus não te trata segundo os seus pecados mais, Ele te trata segundo a sua própria justiça. Sabe, você já viu aquela história? Você que fez a bagunça, agora você vai ter que fazer o quê? Arruma. Mas com Deus não é assim. Você fez a bagunça? Filho, eu vou arrumar a sua bagunça. É boa notícia. Quem gosta de boa notícia, eu estou aqui para dar boa notícia. A Bíblia fala que mais tarde, 20 anos depois, o Abraão, ao invés de mudar de vida, ainda permanecia no mesmo tipo de pecado, você acredita? Eles foram para um lugar chamado Gerar. E nesse lugar havia um homem, um rei, chamado Abimeleque. E mais uma vez ele virou para a esposa dele e falou o quê? Olha, você é muito bonita. E se o rei desse país vê você com 90 anos de idade, bonita do jeito que você é, ele vai querer que você seja a esposa dele. E ele vai querer me matar. Abraão então estava mentindo por causa de uma questão muito espiritual. Ele estava com medo de quê? Muito espiritual, não é? Se eu mentir que a minha esposa não é minha esposa, eu não preciso ter medo de nenhum rei. Posso ter medo dela, que ela mesma vai me matar. Preste atenção. A Bíblia fala que aconteceu de novo a mesma coisa. Esse Abraão não aprende, né, irmãos? Já viu crente que não aprende? Só pisa no tomate, só fica dando burrada. Pois é, de novo, mentiu de novo. A Bíblia fala então que o Abimeleque tomou
a esposa de Abraão, que era irmã, para ele. E na noite que ele fez isso, ele foi dormir, e em sonho aparece Deus para ele dizendo o seguinte: eu vou te matar. Irmãos, se o diabo aparece para você falando que vai te matar, há esperança para você ainda, porque Deus vai te livrar. Se alguém fala, eu vou te matar, há esperança para você. Mas se Deus aparece para você e fala, eu vou te matar, tem algum problema sério aí. Acabou, não tem solução, não tem saída, porque o próprio Deus está querendo te matar. E a Bíblia fala que ele apareceu para Abimeleque. Nesse momento então, Abimeleque começa a conversar com Deus um sonho, e fala, Senhor, mas por quê? Porque a mulher que você está tem marido. Vou te falar uma coisa, homens, olha aqui para mim. Você que é casado, a mulher que você está tem marido, e ela tem um defensor. O próprio Deus defende o seu casamento e a sua esposa. Por isso não fica com medo, não fica com ciúmes, pode ficar tranquilo, Deus defende a sua casa. E aí a Bíblia diz então, que ele vira para esse homem e fala, a mulher que você está tem marido. Mas Senhor, eu não menti, foi ele que mentiu, e eu nem toquei nela, e nem pequei contra o Senhor. Deus falou, isso mesmo, eu sei que você não pecou, e por isso mesmo eu estou aparecendo para você hoje, para que você não peque, porque se você pecar, você, sua casa, e sua família, e seu povo inteiro vai morrer. E que é isso, hein? Tem alguma coisa aqui nessa história, irmãos. Ou Deus está olhando para Abraão e colocando o pecado dele debaixo do tapete, ou tem uma coisa séria que aconteceu aqui que a gente não está vendo. Porque, olhando naturalmente, quem está errado nessa história? O cara peca e se aparece para mim? Peraí, está alguma coisa errada, Deus. O Senhor é injusto. Deus é injusto? Não, ele não é injusto, ele não pode ser injusto. Então tem alguma coisa que aconteceu aqui. Em Abraão, ele foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Deus não está tratando segundo os seus pecados. A Bíblia fala que no outro dia o Abimeleque levantou com muito medo e falou para ele, Abraão, vem aqui em casa. Aqui ó, aqui está a sua irmã. E deu para ele 1000 ciclos de prata. O cara começou a ficar rico de novo. Além disso, deu muito gado e ouro. Mais uma vez ficou rico de novo. O cara pisa na bola e é abençoado. Tem alguma coisa errada nessa história? Tem nada errado se você entender que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. O que te transforma é a justiça de Deus em Cristo Jesus. O que muda você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Deus não te trata segundo as suas falhas, mas segundo a obediência de Cristo. E você vai ser transformado nas suas falhas, quanto mais você crê na obediência de Cristo. A Bíblia diz então que todas as mulheres daquele reino ficaram estéreis. E Deus falou para Abimeleque em sonho, olha, e quando eles forem embora, peça para que eles orem. Quando eles orarem, todos vão ser curados, porque Abraão, meu servo, é profeta. Se Abraão é profeta, o que você é? Profeta. A Bíblia diz que ele orou e todas as mulheres do reino foram curadas. Mas se você for lembrar, Sara tinha o quê? Esterilidade, ela era o quê? Estéril. Você já parou para pensar? Se você tiver com alguma enfermidade no seu corpo, uma pessoa chegar em você e pedir, ora por mim, ela está com a mesma enfermidade, você fala o quê? Não sou capaz, hoje eu não posso porque eu não estou habilitado para isso, eu que estou precisando de oração também. Mas Abraão não foi assim, ele orou. Por que ele orou? Porque ele creu que ele era a justiça de Deus em Cristo Jesus. Porque ele creu, ele teve a ousadia de orar por todas as mulheres estéreis daquele lugar, e elas foram curadas. Alguns versículos depois, sabe o que vai acontecer? Deus aparece para Sara e para Abraão. Naquele dia, Abraão também não podia ter filhos. Abraão já estava impotente. Ouviu, homens? Não fiquei com vergonha de mim não, calma. Abraão estava impotente. O primeiro Viagra da Bíblia aparece aqui. Abraão não podia ter filhos. Nesse momento, Abraão então recebeu da parte do Senhor saúde, vigor e força. Ele também não podia ter filhos, antes era só Sara. Agora Sara e Abraão são revigorados, e dali a 1 ano eles recebem a promessa.
Deixa eu te falar, vamos ficar de pé agora. Quando você entende que você é a justiça de Deus, você vai reinar sobre as circunstâncias. E mesmo que você vá para o vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque o Senhor está com você. Você vai ver que no Salmo ele fala: Ele me leva por pastos verdejantes, Ele me conduz, Ele me leva para as águas tranquilas. Mas no dia que vai para o vale da sombra da morte, não é Deus que leva. Quem que leva? Eu. Ainda que eu vá para o vale da sombra da morte, mesmo nesse lugar, o Senhor está com você. Por quê? Porque você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. O primeiro sinal na vida de Abraão é que ele prosperou bastante. Mas o segundo sinal na vida de Abraão é que a saúde dele foi revigorada. Todos que vestiram a jaqueta da justiça vão ter dois sinais, que são o bolso da saúde e o bolso da prosperidade, como consequência de crer corretamente. Põe sua mão à frente. Pela fé, começa a dizer: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Pela fé, começa a dizer agora: o Senhor não me trata segundo as minhas falhas, mas segundo a obediência de Cristo. Fala assim: na medida que eu creio nessa verdade, o Senhor muda inclusive os meus hábitos e as minhas falhas. Sabe, o Senhor está transformando muitos desses dias. Muitos sofismas, mentiras, enganos estão sendo quebrados na mente de muitos. A palavra de Deus diz para nós levarmos cativa a nossa mente à obediência de Cristo. Todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Todo pensamento cativo. Se você for ver a Bíblia, explica a própria Bíblia. Nós nos tornamos justos por causa de quê? Da obediência de Cristo. Quando você crê então que você é justo por causa da obediência de Cristo, sofismas, enganos e mentiras começam a cair da sua mente. Você passa a crer corretamente. E quando você crê corretamente, você vai ver que seus atos, as suas atitudes são mudadas. Por isso que hábitos errados, pecados que você tem tido estimação, começam a ser removidos da sua vida, na medida que você crê corretamente. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra. Pai, eu peço que nesses dias o Senhor possa mover o coração dos meus irmãos, para que eles exercitem essa palavra na vida deles. Na medida que eles exercitam esta palavra, que o Senhor possa trazer a eles luz, convicção e fé, para se apropriar de tudo aquilo que vem junto com a justiça do Senhor. Que eles sejam guardados na sua saúde, que eles possam ver a provisão do alto sobre eles, em nome de Jesus Cristo. Aleluia.